Você já imaginou ficar 10 dias sem tomar banho? Sem querer receber ninguém, sem querer falar, sem querer conversar? Ficar no escuro, na sua cama, deitada? Isso é um dos sintomas da depressão. E a minha cliente, quando ela me chamou, ela estava nesse estado profundo de depressão. Um estado onde ela não quer mais nada, ela não tem mais sentimentos bons, ela perdeu a graça, ela perdeu totalmente a graça da vida. Então eu vou relatar para você aqui como é que foi esse trabalho e como que ela conseguiu se levantar em uma sessão. E eu vou te mostrar. Eu me chamo Janaína Kozlowski, sou terapeuta e mentora de mulheres. E hoje eu quero te mostrar esse depoimento. Eu não vou relatar o nome dela, mas eu quero ler para você aqui o depoimento. Bom dia, Jana. Hoje estou muito bem. Quero deixar aqui registrado para você o quanto foi importante o nosso encontro ontem. Ontem, o dia que eu atendi ela, já faz algum tempo. Você não tem ideia de como eu me encontrava. E você conseguiu me mostrar uma luz no final do túnel. Há muito tempo eu não me sentia viva, querida, amada e vista. Você olhou para mim de novo e me fez me ver, me aceitar. Eu quero que você saiba o quanto foi importante esse dia para mim. Eu saí do quarto. Estou muito grata a você. Então, perceba aqui, né? A gente mexe com tantas situações e um caso de depressão, ele é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito difícil de lidar, porque a pessoa ela está num estado onde ela não sente nem mais raiva, nem mais ódio, ela não sente mais isso, ela já está entregando os betes, literalmente, né? Ela está ali só amortecendo, não querendo mais se importar com nada. Isso é muito perigoso, porque ela deixa de existir, ela deixa de se comunicar com a vida. E ela vai morrendo aos poucos, né? Ela vai morrendo em vida. É pior do que a morte. É pior, muito pior que a morte. Você vai morrendo aos poucos em vida, ficando vivo. E essa minha cliente, foi muito interessante que o processo dela dependia muito das questões que ela tinha vivido lá no passado, lá na infância dela, né? Era uma menina que sofreu questões com a mãe, rejeições muito graves com a mãe, e ela foi guardando aquilo, ela foi sentindo que ela era realmente aquilo que a mãe falava para ela, né? Você não presta, você é menor, você não falava nessas situações, mas seus primos são melhores que você, você não vale nada. Esse tipo de palavras tão fortes, né, para uma criança, de alguém que deveria defender, é alguém que está atacando. Então, a forma com que ela reagiu a isso foi se trancar, foi se fechar totalmente. Então ela era uma pessoa que não falava com muitas pessoas, era aquela pessoa que não discutia, que não tinha opiniões, que não falava não. Sabe aquela pessoa mediana, que não atrapalha ninguém, mas também não ajuda ninguém e também tá nem aí para nada? Era essa pessoa. E aí chegou um ponto da vida dela onde ela resolveu entregar os bets. Ela achou que ela não tinha importância para ninguém, que ninguém ia sentir a falta dela, que ela ia ficar ali na vida dela. Só que bom, né? Que bom que ela tem, nós temos, né, algo dentro de nós que mexe muito com a gente, que é essa centelha, que é essa luz nossa luz crística, que nos manda sobreviver, né? Nos manda nos manter vivo. E essa luz um dia mostrou para ela um vídeo meu, né? Mostrou lá e ela me chamou para atendimento. E depois que eu comecei a atender ela, porque ela passou por várias sessões, mas na primeira sessão eu consegui fazer com que ela saísse da cama. Isso foi um feito, né? Eu me senti muito bem por ter conseguido isso. E também eu imaginei o quanto ela estava feliz de ter conseguido, né? Porque o que aconteceu? Diante de todo o processo, quando a pessoa ela entra naquela depressão, ela não sente mais a vida acontecendo.
ela entra no mundo dela depressivo e ali vão acontecendo coisas e vão só aumentando. Então, se não chega alguém e fala, eita, ó, vamos, sai daqui, ou então, gente, ó, bora para outro caminho, essa pessoa ela não tem força, ela não consegue. É como se ela estivesse numa caixa fechada e ela tá lá dentro. E aí ela olha para os lados, só tem parede. Ela não sabe que existe outro caminho. Então existe essa questão que talvez você tenha que parar para pensar. Ela não sabe que existe outro caminho. Porque tem muita gente que fala, é só levantar, é só ir. Não, ela não sabe. Ela não tem força, ela não consegue ver. E aí, o que eu fiz foi isso. Eu mostrei para ela que existia um outro caminho. E eu chamei ela para vir experienciar. Então, eu comecei a mandar muito amor incondicional para ela. Comecei a mandar. E comecei também a limpar as crenças dela. Com relação à mãe, com relação a todo o processo que eu detectei ali na nossa sessão. E ela relatou para mim que ela começou a sentir como se o corpo dela estivesse pinicando. Como se fossem pinicados assim de agulhas, né? E eu continuei fazendo. No final, na hora que a gente fez a finalização da nossa sessão, ela disse que sentiu um alívio, assim, como se tudo tivesse sendo levado do corpo dela. E ela começou a melhorar. Então, o que leva uma pessoa a melhorar e a outra não? Né? Existem casos e casos. Eu estou relatando um caso de sucesso aqui, que deu muito certo para ela. E por que deu muito certo? Porque ela entendeu o processo que ela estava passando e ela resolveu testar a ideia que eu dei para ela. Então, o que aconteceu? A minha ideia, a minha força e a minha vontade de ajudar, junto com ela, com a força dela, nós juntamos aquela energia e levantamos, fizemos com que ela conseguisse levantar. Porque nós somos frequência. Eu sou frequência e ela também é uma frequência. E ela estava vibrando muito baixo, uma frequência baixinha. E eu estava preparada para aquele tipo de frequência, porque eu sabia que eu ia atender. Então eu me preparei, eu subi minha vibração e eu comecei a influenciar a vibração dela. Eu comecei a fazer isso consciente. Então eu comecei a elevar a vibração dela. E às vezes as pessoas falam, né? Por que para algumas pessoas dá certo, outras não? Porque tem muita gente que não se prepara para o atendimento. Tem muita gente que acha que o atendimento é só uma conversa, é um envio de cura, a ferramenta faz. E não é. Se a ferramenta fizesse, não precisaria dos terapeutas, né? Então eu entendi isso, eu entendi esse processo, que eu tenho muito a ver com a melhora do outro. Por quê? Porque a minha energia, a minha frequência tem que estar mais alta que a dele. E aí eu consigo influenciar e consigo trazer meu cliente para aumentar essa frequência, né? Então foi isso que eu fiz, dia após dia. E mesmo ela não estando comigo todos os dias eu estava emanando o amor incondicional para ela. Então isso foi ajudando muito no processo dela. E hoje ela tá aí, né? Acho que até ela é terapeuta e tal. Mas enfim, a mensagem que eu quero deixar para você é: você pode se curar de tudo que você quiser. Você precisa estar disposta, precisa saber que você não vai se curar com a mesma consciência que causou a doença, seja ela física, mental ou espiritual, não importa. Você precisa expandir a sua consciência. Então, por isso que eu gosto muito de falar para as pessoas o que elas precisam fazer, né? Então, eu estou expandindo a consciência dela. Eu não vou simplesmente falar, essa ferramenta vai curar, porque não é assim que funciona. Então, depois que você expande, você precisa estar aberta para acontecer, e você precisa saber que é um processo. Sabendo disso, é só estar junto ali, ó, fazendo o negócio junto, tá? E eu me preparei muito para esse tipo de atendimento, porque eu sei o quanto a pessoa precisa, né? Então, se você também tá aí precisando de uma ajuda, tá com depressão, tá com ansiedade, enfim, qualquer problema que for, e você precisar de ajuda, de limpeza de crenças, eu vou deixar um vídeo aqui, ó,
onde eu disponibilizei as macros que eu utilizo nos meus atendimentos de limpeza de crenças e download para você utilizar também. E aí depois, se você quiser os protocolos, você me manda uma mensagem que eu vejo como é que eu vou fazer. E se você precisar de um atendimento também, o meu contato tá aqui na descrição, tá bom? É isso. Eu espero você no próximo vídeo, hein?